Hoje eu vou te mostrar como fazer CI/CD utilizando GitHub Actions e aí a gente vai fazer um script para fazer o deploy automático no Heroku de uma aplicação bem simples em Node. E aí galera, beleza? Vocês sabem que eu tenho estudado aqui o tema de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. O Continuous Delivery é como se fosse assim, o top do desenvolvimento ágil, porque realmente, para você poder fazer Continuous Delivery, todas as outras práticas precisam estar funcionando direitinho. Então você tem que ter vários testes automatizados, você tem que ter uma boa bateria de testes automatizados de unidade. É bom que você tenha também alguns testes de integração e é essencial você ter alguns testes end-to-end para utilizá-los como teste de aceitação do seu pipeline de integração e entrega contínua. Não sei se vocês sabiam, mas qual que seria a diferença entre o CI, né, o Continuous Integration, Continuous Delivery, e tem também o Continuous Deploy, né? Continuous Integration é isso, né? A ideia de você estar frequentemente integrando as suas alterações no tronco principal de desenvolvimento. O Continuous Delivery é você ter o seu repositório no estado sempre de entrega, que aquele código ele pode ser entregado, ele pode ser colocado em produção a qualquer momento. Então, a qualquer momento, o estado do seu repositório ele é entregável, por assim dizer. Você deixa o seu repositório num releasable state, no estado entregável. Você pode colocá-lo em produção a qualquer momento. Mas isso não é feito de uma maneira automatizada, de uma maneira automática. O Continuous Deploy seria isso. A cada alteração existe um processo automaticamente que já coloca todas as alterações em deploy, em produção. Então você simplesmente vai desenvolvendo, né, a sua equipe, o seu time vai desenvolvendo e cada alteração que é feita rodam-se os testes, né? Existe um pipeline, rodam-se os testes de unidade, depois os testes de integração. E aí o que acontece? Esse código ele é colocado então em produção, certo? E rodam-se os testes de aceitação. De maneira geral, aí você vai precisar de dois ambientes de produção, por assim dizer. Na verdade, o primeiro ambiente que você coloca para rodar é um ambiente de teste, né? O pessoal chama também de homologação. Aí você coloca em produção nesse ambiente de teste ou homologação, aí rodam-se os testes de aceitação nesse ambiente de teste. Se tudo passar, aí ele já coloca em produção, certo? Num ambiente de produção mesmo. Então, o pipeline de deploy contínuo é isso. Você simplesmente, a cada alteração, ele já coloca em produção automaticamente, se os testes passarem, obviamente. Então, para você poder fazer isso, obviamente, você tem que ter muita experiência, você tem que ter uma equipe muito boa de desenvolvedores, certo? E também uma equipe boa de DevOps e etc. Não é qualquer equipe, qualquer empresa que consegue fazer, né, em primeiro lugar, o Continuous Delivery. Em segundo lugar, mais difícil ainda, o Continuous Deploy. Mas é uma coisa espetacular você poder fazer isso, você poder colocar o quanto antes as suas coisas em produção, certo? Para que se tiver algum problema, falhar logo. Tá? Então, a ideia é do fail fast, né? Colocar em produção para falhar logo, para se precisar você fazer o rollback, certo? Daquelas alterações que colocaram o sistema no estado inconsistente, no estado de erro. Mas essa é a ideia realmente, né? O Continuous Delivery, né? O Continuous Deploy não é uma coisa, digamos assim, obrigatória, né? Mas o Continuous Delivery é uma coisa muito desejável e tem muito a ver com o desenvolvimento ágil, que é a ideia de você sempre ter pequenas alterações que você coloca em produção, que você, pelo menos, deixe o seu repositório num estado em que ele pode ser colocado em produção a qualquer momento. Tá? E aí, obviamente, entram algumas técnicas, porque o que acontece? Às vezes, se você está no meio do desenvolvimento de uma feature, obviamente que aquela feature ela ainda não vai ser utilizada pelos usuários do sistema. Então, você pode utilizar, por exemplo, aquela técnica de feature flags, né? Então, tem flags lá no seu código que vão dizer, por exemplo, olha, essa feature aqui, ela ainda não pode ser utilizada pelo usuário. Tá? Então, ela está em desenvolvimento, por assim dizer. Mas o mais legal é que, mesmo assim, ela vai para a produção, certo? Aquele código incompleto daquela feature que ainda está incompleta, ele vai para a produção, certo? Só que não vai ser utilizado, né,
com o uso, por exemplo, de flags. Tá? Então esse assunto me interessa bastante e eu tenho tentado colocar em prática aqui. Eu estou tentando aqui fazer o esqueleto ambulante do The Wise Dev, da plataforma The Wise Dev. Então, a ideia do esqueleto ambulante é isso mesmo. Você já estabelece o seu pipeline de integração e entrega contínua antes mesmo de você ter nenhuma funcionalidade. Na verdade, você faz, né, o esqueleto ambulante com uma pequena funcionalidade, mas aí você já estabelece todo o seu pipeline desde o início do desenvolvimento. Você não deixa para mexer com isso, né, com essas questões de DevOps, de CI/CD, para mais para frente. Você já estabelece no começo do desenvolvimento. Então, eu acho isso muito bom porque, de certa forma, isso é um pouco caro. Então, se você deixa para fazer depois, pode ser que você tenha muitos problemas para conseguir fazer isso. Então, eu já estou fazendo de início, né? A ideia vai ser colocar realmente a primeira feature lá em produção, utilizando esse pipeline que eu estou estabelecendo. Antes de fazer isso, né, obviamente eu estou aprendendo essas ferramentas e uma delas é o GitHub Actions, certo? Que é uma ferramenta de CI/CD que é colocada pelo próprio GitHub, facilita muito porque ela está dentro lá do seu repositório, se você realmente utiliza o GitHub, certo? Você lá no seu repositório, dentro do GitHub, você já pode estabelecer o seu pipeline de integração contínua usando o próprio GitHub, certo? Que é o GitHub Actions. Então você consegue automatizar, por exemplo, o processo de build, o processo de deploy, certo? Ele também pode rodar os testes automaticamente, né, entre esses passos e consegue colocar em produção também a sua aplicação. E aí o primeiro passo que eu fiz aqui foi aprender, utilizando o GitHub Actions, a colocar um sisteminha em produção automaticamente, né? No caso aqui a gente vai fazer com o Heroku, utilizando o GitHub Actions. A ideia é continuous deploy aqui, certo? Você faz um push, ele já faz o build automático, se passarem os testes, ele já faz o deploy automático no Heroku. Então é bem interessante, certo? Vai nessa ideia de continuous deploy. Então eu já fiz isso e queria ensinar aqui para vocês que quiserem aprender a fazer o deploy automático utilizando o GitHub Actions e o Heroku. Obviamente que para outros ambientes de produção não vai ter muita diferença, certo? Vai mudar alguma coisa lá no arquivo do GitHub Actions que você estabelece o seu pipeline, certo? Então, de maneira geral, você vai aprender a fazer deploy automático utilizando o GitHub Actions. O último passo é que vai mudar se você for utilizar outro ambiente de produção que não seja o Heroku. Mas aqui aí você pode aprender a fazer então o deploy automático de uma aplicação Node simples no Heroku. Então chega de blá 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 e show me the code. Vamos lá. Beleza, então vamos lá. Eu estou aqui com um passo a passo, tá? Que eu fiz um scriptzinho, um passo a passo aqui, né? São os vários passos necessários para a gente conseguir fazer o deploy automático utilizando o GitHub Actions, tá? Então a gente tem aqui, só para você saber, são 14 passos, né? Então em 14 passos a gente consegue fazer esse deploy automático no Heroku. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, pessoal, é criar a aplicação Node, certo? Localmente. Então eu vou entrar aqui no diretório que geralmente eu uso para isso, que é o meu Dropbox primeiro, né? Academic Web Dev. E aqui dentro, então a gente vai criar um diretório, certo? Para nossa aplicação Simple Node API. Eu vou entrar nesse lugar e aqui eu vou fazer o npm init para ele criar o meu package JSON, beleza? Então vamos fazer isso aqui. Esse é o primeiro passo, está feito. Agora eu vou abrir a minha aplicação aqui no VS Code para a gente continuar daqui. Simple Node API. Já tinha criado anteriormente. Eu apaguei para a gente fazer aqui juntos. Tá? Então aqui já está o nosso package JSON. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Tá, então agora vamos para o segundo passo, que é instalar o NodeMon e o Express. O NodeMon, para quem não conhece, é um Node aqui que tem a possibilidade, né, ele roda como se fosse localmente, né, o Node aqui, e você consegue, por exemplo, você faz uma alteração na aplicação, ele faz um hot reload da aplicação, tá? Então, vou até copiar esses dois carinhas aqui para instalar o NodeMon e para instalar o Express.
O nodemon é utilizado só para desenvolvimento, então a gente coloca o "-d" aqui. Vou abrir o terminal no próprio VS Code. Agora ele está instalando. Beleza, feito. Tá? Não, ainda não, né? Está terminando aqui. Vamos só já ir vendo o próximo passo, que vai ser a gente adicionar os scripts aqui para a gente poder rodar a nossa aplicação, certo? Então, o start seria para rodar a aplicação em produção, utilizando o Node. Aqui em dev, né, a gente utiliza, localmente a gente utiliza o nodemon, certo? Vamos ver se já está pronto aqui. Já está tudo pronto. Dá um clear. Vamos então copiar os scripts aqui de execução da aplicação e do teste. O teste ainda não tem, a gente vai fazer daqui a pouco. Vou aqui no meu package JSON, dar um Ctrl V aqui, falta uma vírgula, e aqui um tab. Agora está tudo certo. Beleza. Aí a gente vai adicionar então um index.js bem simples, que simplesmente fica escutando, certo? A porta 8000 e quando você dá um get nela, né, simplesmente quando você acessa aquela URL, ele vai imprimir na tela um Hello World, certo? Ele vai retornar um Hello World. Então vamos copiar isso daqui. Vou criar então aqui no root, né, um index.js. Vou dar um Ctrl V aqui, certo? E vou salvar. Tudo certo. E aqui, ó, a gente pode rodar localmente para a gente checar se está funcionando. Então a gente tem os scripts aqui, vou rodar em dev. Beleza, está tudo certinho. Aí a gente pode testar entrando aqui no nosso Chrome, certo? Localhost 8000. Beleza, Hello World. Tá, então a nossa aplicaçãozinha já está funcionando. Vamos voltar aqui no nosso script. Agora a gente vai adicionar testes, né? Não faz sentido nenhum a gente não ter nenhum teste, certo? No pipeline de integração e entrega contínua. Obviamente que isso aqui é só um exemplo, né? O teste é ridículo. Ele só vai testar se realmente está sendo feito, está sendo retornado o Hello World, mas já serve aqui como exemplo. Então vamos instalar aqui. Vou instalar o Mocha e o Supertest, que no tutorial original que eu vi, ele está utilizando o Mocha e o Supertest. O Supertest é para a gente fazer, né, o teste realmente do endpoint, certo? O teste que a gente pode chamar de um teste de integração, que a gente está testando o endpoint. Então vamos aqui, deixa eu dar um Ctrl C aqui para ele sair. Está instalando. E o próximo passo é a gente fazer um testezinho de exemplo, certo? Que ele já está aqui, ó. Esse teste, então, ele vai olhar para o index.js e ele vai verificar, certo? Ele vai dar um get, certo? Na URL barra, nesse endpoint, e vai esperar, então, que seja retornado o Hello World, certo? Então, super simples, um testezinho aqui no endpoint. Vamos colocar ele aqui, ó. Eu vou criar um diretório, certo? Test. E aqui dentro eu vou colocar o meu test.js. E dentro desse carinha, a gente dá um Ctrl V aqui, salva, certo? E eu acho, a gente não consegue testar ainda, na verdade, porque eu tenho que mudar o script de teste lá no package.json, certo? Que não está fazendo nada esse script. Então vamos lá, vamos aqui no package.json. Então esse cara aqui, ó, vai mudar, certo? Para isso aqui, certo? Ele vai rodar o Mocha e vai rodar os testes, né, que estão dentro do folder, né, do diretório test, certo? Então vamos salvar aqui, vamos rodar o teste para ver se funciona, se ele passa o teste. Beleza, está passando. Só para a gente ver que realmente ele está executando, vamos mudar o teste aqui. Vamos colocar aqui Hello, my friends. Certo? Vamos colocar aqui, o teste está esperando isso. Hello, my friends.
para ver se ele falha, né? Certo? Esse teste é para falhar porque a nossa API retorna Hello World. Então, obviamente está falhando aqui, certo? Está esperando Hello My Friends e recebeu Hello World. Tá? Então, só para a gente ver que está realmente, ele está rodando o teste e está verificando realmente a saída esperada aqui. Vou dar de novo. E agora está passando. Beleza? Então, a gente pode aqui continuar, né, com os nossos passos. Beleza, já tem uma aplicaçãozinha com um testezinho. E agora a gente vai então fazer a configuração do Git, certo? Eu não fiz nada com o Git ainda. Vamos colocar o nosso... Aqui ele está usando o comando para colocar o Node Modules no Git ignore. Vou fazer isso, certo? Então ele que vai criar um Git ignore aqui com o Node Modules, para a gente obviamente não subir o Node Modules. Depois ele dá um Git init para inicializar o Git. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu tenho que criar um repositório no meu GitHub, certo? Para eu subir esse código lá no GitHub, certo? Para eu fazer o push lá no repositório aqui no GitHub, certo? Então, nós vamos aqui no GitHub, eu vou criar um repositório novo, tá? Que eu vou chamar de Simple Node API, certo? Vou criar esse repositório. Beleza, agora eu tenho aqui a URL dele, vou copiar isso, eu vou dar um Paste and Match Style, certo? Paste as que é regular link, vamos deixar assim. Aí eu vou copiar esse cara aqui então, certo? Que é adicionando, né, o repositório, o remote, certo? Então vou colocar aqui, beleza, foi adicionado. E agora então a gente vai dar o nosso primeiro push, certo? Vamos adicionar tudo, git add ponto, git commit -m, vou colocar aqui um char, né? Initial commit. E agora a gente pode dar um push, origin master. Beleza, tá tudo em cima, né? Ele subiu, a aplicação tá aqui. Agora, se eu der um reload, certo? O código que eu tenho localmente está lá no repositório também. Tá? Então vamos continuar. Agora a gente vai então começar a mexer no GitHub Actions. Tá? Então é bem simples, pessoal. Né? Já tem umas coisas aqui pré-prontas dentro do GitHub Actions. Então, por exemplo, como eu estou mexendo com uma aplicação Node, certo? Já tem um workflow aqui pronto para você fazer o build e o teste de um projeto Node.js com um NPM, certo? Que é exatamente o que a gente está usando aqui. Então é só ir aqui, ó, deixa eu aumentar a fonte aqui. Eu vou aqui em Actions, certo? E tá vendo? Já tem vários modelos aqui de workflows. Aqui eu posso então utilizar o de Node, certo? Setup desse workflow, ele vai criar tá vendo? Ele vai criar um Node.js YAML, né? Vai criar um YAML aqui dentro de um diretório do meu repositório que é o .github/workflows, certo? Então esse é o jeito que funciona no GitHub Actions. Ele já cria então um arquivo, né, de YAML aqui de CI/CD default, certo? Para Node. Aqui, basicamente, o que ele está falando? Quando eu der push, certo? Nas seguintes branches aqui, eu só estou colocando master, ele vai fazer, né, vai realizar esses jobs, tá? Então, vai fazer o build, né? Aqui você coloca que tipo de máquina que ele vai usar. Aqui eu estou usando o Ubuntu. Aqui você pode colocar, por exemplo, que eu quero testar, né? Quero fazer o build da minha aplicação Node nessas 3 versões do Node. Certo? Então aqui você pode colocar só uma ou as que você quer que a sua aplicação funcione, certo? E aí aqui, ó, ele vai usar então esse matrix aqui, certo? De aplicações para fazer o build, certo?
naquelas versões do Node, tá? E aí ele vai rodar esses 3 comandos aqui, certo? Para fazer o build, tá bom? Então, aqui, o que a gente faz, né? Start commit and commit new file. Então, eu vou aqui no start commit, certo? E aqui, ó, vou colocar aqui um chore create node.js YAML, certo? Vou deixar aqui com o nosso conventional commits e vou commitar, certo? Bom, aí o que acontece? Agora ele está com esse arquivo aqui, certo? E já estaria funcionando o GitHub Actions. Acho que na verdade ele já deve até tá rodando aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já está rodando, tá? Ele vai fazer o build usando essas 3 versões, certo? Vamos ver se funciona aqui. Tá vendo? Tudo passando, certo? Porque o teste passou e fica verdinho. É localmente puxar, certo? O YAML, tá? Git S, certo? Só dá um pull, né? Origin master, e aí ele, tá vendo? Ele puxou, tá? O arquivo aqui, certo? Aí a gente fica igual como tá lá no remoto. Agora eu vou inserir um bug aqui, só para a gente verificar, né? Porque aqui aí é para dar pau no build, certo? Na hora que ele for rodar o script de teste vai falhar. E aí vai ficar vermelho aqui, tá? Então aqui, por exemplo, se eu apagar, em vez de Hello World, né, eu imprimir o retornar Hello World, certo? Vou salvar aqui. Então git add index.js, git commit -m, vou colocar aqui, sei lá, feature add bug, alguma coisa assim, e vou dar um push origin master, vai subir essa alteração, tá? Aí aqui, ó, a gente dá um reload aqui, tá vendo? Agora ele vai tentar rodar isso daqui, né? Vai tentar fazer o build e vai dar pau aqui, certo? Que o teste não vai passar. Tá? Vamos esperar um pouquinho. Tá vendo? Dá pau, certo? Porque o teste não passa, certo? Então, tá funcionando a nossa integração contínua, né? A gente já consegue, a cada alteração ele já roda os testes pra gente, e se tivesse alguma coisa que um deploy, certo? Abaixo desse build, que depende desse build, ele para o processo, certo? E aí ele não faz o deploy, que é isso que a gente quer fazer. A gente só quer fazer o deploy se o teste passar, tá? Então vamos corrigir o bug aqui, só para ficar tudo ok. Vou colocar aqui Hello World. Então git add index.js, git commit -m fix bug, certo? Git push origin master. Vai subir a alteração. Né? Se a gente dá um reloadzinho aqui, a gente vai ver que ele vai fazer o build, né? Nas 3 versões do Node aqui. Vamos ver se funciona. É para ficar tudo verdinho, né? Enquanto isso, só ver qual que é o próximo passo aqui. Opa, já deu, né? Então já fez o build aqui, já está tudo passando, certo? Beleza, então agora o próximo passo é a gente fazer o deploy automático, certo? Tá, então agora a gente vai começar a mexer com o Heroku. Então se você não tem uma conta no Heroku, para fazer esse tutorial, você vai lá e cria uma conta no Heroku. E para o GitHub conversar com o Heroku, para ele poder fazer o deploy lá no Heroku, você precisa dar essa autorização para ele. Tá? Então existe uma API Key, certo? Que fica dentro do seu Heroku, que você vai ter que copiar ela para utilizar lá no GitHub, tá? Então ela fica aqui, ó. Você vai na sua conta, você vai em Account Settings, certo? Aí você desce aqui, tá vendo? Tem um Review API Key, certo?
Então eu vou cortar aqui, obviamente, para vocês não terem acesso à minha API Key, tá? E é fácil, né? É só você dar um review aqui e dar Ctrl C, certo? Na API Key, tá? Eu vou cortar aqui para vocês não verem a minha chave, certo? Então já dei um review aqui, dei um Ctrl C, tá? E aí a gente tem que ir lá, certo? No nosso arquivo YAML. E aí agora a gente tem que fazer algumas alterações para a gente poder fazer o deploy automático, tá? Então a gente precisa copiar essas linhas aqui que vão embaixo do build, certo? Então vamos copiar isso daqui, tá? A gente vai aqui. Putz, perdi a API Key, né? Depois eu pego ela de novo. Então a gente vai aqui no YAML e depois do build aqui, ó, certo? Tem que estar na mesma indentação, do build, certo? Vamos dar um Ctrl V aqui, deixa eu pular mais uma linha, dar um Ctrl V, e aí tem o deploy, tá? Aí aqui, ó, você tem que deixa desse jeito mesmo, né? Aqui é o passo de deploy no Heroku, certo? Que alguém já criou isso daqui, certo? A gente só vai utilizar. Aqui é o nome da sua aplicação lá no Heroku, tá? Se você não criou, ele vai criar para você automaticamente. E aqui é o e-mail que você usa lá no Heroku, tá? Aí a gente tem que ir aqui, vamos salvar, tá? Mas antes de subir essa alteração, eu vou aqui, ó, tá? No GitHub, certo? Ele vai explicar aqui, né? Aqui eu não coloquei essa explicação, mas você tem que ir aqui no GitHub, tá? Em Settings, aí você vai lá em Secrets, tá? E Environment Secrets, você vai colocar um New Repository Secret aqui, tá? O secret name vai ser esse cara aqui, ó, Heroku API Key, certo? Aí você vai colocar aqui e o value vai ser o value da sua chave, tá? Então agora eu vou copiar aqui de novo, já copiei e aqui é só você colar, certo? Nesse campo aqui, beleza? Bom, e aí ela fica criada aqui então, certo? E aí ele já vai utilizar essa key, tá? Nessa parte aqui do script, certo? Que ela precisa dessa key, né? O GitHub Actions precisa dessa key para conseguir fazer o deploy, tá? Então agora eu vou fazer o push aqui e se tudo estiver certo, ele vai automaticamente, tá? O Actions vai fazer automaticamente o deploy no Heroku. Vamos ver se funciona. Então vamos aqui, né? A gente tem que dar o add, git add no nosso .github /workflows/node.js YAML, git commit -m, vamos colocar aqui um chore, né? Acho que um chore, add automated deploy to Heroku. Vamos ver se funciona, né? Fiz o commit, agora eu vou fazer o push. Origin master. Tá, ele vai subir isso. E o nosso GitHub Actions, vou dar um reload aqui. Ah, deu um erro aqui no YAML. Bad indentation of mapping entry. Ah, é aqui, ó. Tem um espaço. Tem um espaço. Pera aí. Vou dar um enter aqui. Imagino que seja aqui, tá vendo? O dois pontos tem que estar, os dois pontos, né, eles têm que ficar alinhados, certo? E aqui, então, vamos comitar então, né, essa alteração, fix, correct indentation. Vamos comitar e vamos ver se agora vai. Vamos aqui no Actions, certo? E vamos ver. Tá vendo? Aqui ele já criou, né?
um outro passo do pipeline, que é o deploy automático no Heroku, certo? Vamos ver se funciona aqui. A gente pode ver o negócio passo a passo. Parece que foi. Agora está fazendo esse post run actions aqui. Então eu imagino que deu certo. Otávio Simple Node API.herokuapp.com. Vamos ver. Beleza, hello world, certo? Então tá feito o deploy automático, tá? Então basta você fazer o push, né, na master. Se passar o teste, ele faz o deploy automático no Heroku. Então era isso, galera. Espero que você tenha curtido de aprender a fazer esse deploy automático no Heroku utilizando o GitHub Actions comigo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.